Nós vamos ler capítulo 22 de Jó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Por que penhorastes a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojastes das vestes? Não destes água a beber ao cansado, e ao faminto retivestes o pão? Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas você despedia vazia, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância de água te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas elas são, e dizes: que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura, consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no seu coração. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e de ouro de Ofir como pedras nos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto a Deus. Elifaz estava questionando Jó aqui, achando que Jó estava em pecado. Só que uma coisa Elifaz acertou nesse versículo 27. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Jó, ele tinha uma vida constante de votos a Deus. Ele fazia votos até pelos seus filhos, pedindo perdão pelos seus filhos. E mesmo sendo acusado, ele não abriu a sua boca contra Deus. Então presta atenção, porque alguns dizem: Jó não murmurou. Jó murmurou sim, ele chegou a amaldiçoar o ventre que o gerou, os peitos que o amamentaram, mas presta atenção na integridade, na retidão de alguém que crê num Deus que é poderoso. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos.
Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se adianto, ali não está. Se eu torno para trás, eu não o percebo. Se opera a mão esquerda, eu não o vejo. Encobre-se a mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos meus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca eu prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso ele fará, porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como estas ainda estão consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão do meu rosto, visto que do Todo-Poderoso, que não encobriram os tempos, porque não veem os seus dias os que o conhecem? Ah, o que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto saem a sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto, vindimam a vinha no ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus não se vestem, e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clamam. E contudo, Deus não lhe imputa loucura. Então eles, entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos, e não permanecem às suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não. Nas trevas minam as casas que de dia assinalam. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte. Porque sendo conhecidos, sentem pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas. Maldita é a porção de sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril, que não dá à luz, e a viúva não fazem bem. Até os poderosos arrastam com sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados com todos os outros e cortados com as pontas das espigas. Se agora não é assim,
quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Ele fez paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Ou seja, Jó estava dizendo que ele tinha retidão com Deus e que ele sabia que Deus era justo, mas que ele estava passando por um momento difícil. E o que aconteceu? Os amigos queriam achar o erro e eles começaram a questionar a Jó. Então ele diz assim: existe alguém justo? Você está achando que você, nascido de mulher, é puro? Né? E ele diz no versículo 5, olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Agora Jó vai repreender Bildade e vai exaltar o poder de Deus. Ele vai dizer no capítulo 26, responde, porém, Jó, como ajudastes aquele que não tinha força, e sustentaste o braço do que não tinha vigor? Como aconselhastes aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferistes palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e as nuvens se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam de sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, o sopro do Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida, ou seja, eu vou passar por essa luta, eu vou ser moído, os meus ossos estão se apegando, a minha carne está fraca, mas a minha boca não vai dizer juízo contra ele. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso, porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á o Todo-Poderoso, ou invocará em Deus em todo tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isto. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso? Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele, na morte serão enterrados. As suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestes como lodo,
Ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como a guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas de noite, o arrebentará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar, e Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará. Irá fugindo da sua mão, cada um baterá contra eles as palmas das mãos, e o seu lugar assobiará. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é um dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então, intervém o homem, as águas se vão. A terra de onde procede o pão está embaixo, é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e a sua gota sai deles. Tira para a luz o que está escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da sua inteligência? O homem não lhe conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ele não está comigo. Não se dará por ele ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que rubis. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Por que está encoberta os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu? A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, tomou as medidas das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva, caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e manifestou, estabeleceu e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? É um livro bem difícil, por isso que é legal você ler depois de novo, meditar, e depois você vai entender que, na verdade, Jó, ele sabia que Deus era muito tremendo, era muito soberano. O que Jó estava dizendo, não estou entendendo nada, mas o Senhor é tremendo, e eu vou continuar te amando, eu vou continuar na minha retidão, eu vou continuar te servindo, ainda que as tuas mãos me consumam, ainda que o Todo-Poderoso
descarregue toda a sua ira sobre mim. Eu vou continuar, porque eu sei que Ele vive.